composto por Bianca Mesquita, Eduardo Martins, Gabriel Rezende, Tiara Marelli e Wellington Portes. O protozoário Eimeria, ele é do filo Apicomplexa. Os protozoários que fazem parte desse filo possuem um complexo apical que indica exatamente o tipo de célula a ser parasitada, que nesse caso são as células epiteliais intestinais, os enterócitos. O ciclo de vida desse parasito acontece em 3 fases, sendo 2 assexuadas e uma fase sexuada. Ele é monoxeno, portanto, há apenas a presença de um hospedeiro, e ele ocorre no intestino delgado e grosso dos bovinos. A infecção desses animais ocorre a partir do momento que eles ingerem os oocistos esporulados, tanto de pastagem quanto de águas contaminadas. A primeira fase do ciclo de vida é a esporogonia, que é o processo de esporulação do oocisto eliminado nas fezes. Esse processo de esporulação, ele depende da temperatura, da umidade, da oxigenação do ambiente que ele está. Após esse processo de esporogonia, a ingestão do oocisto esporulado, que é a fase infectante, nós temos a fase da esquizogonia ou merogonia. Essa fase ela já acontece no intestino do animal. O que é essa fase? É quando os oocistos ingeridos, eles se rompem, eles vão liberar os esporocistos, que liberam os esporozoitos ou merozoitos, e estes vão acessar o interior dos enterócitos. E, a partir desse momento, eles se diferenciam em trofozoitos, que é uma forma mais arredondada do parasito, e logo depois em equizonte. Depois que ele se transforma em equizonte, ocorre a ruptura da célula e a liberação de milhares de merozoitos na luz do intestino. Esse processo, ele pode ocorrer algumas vezes dentro do intestino do animal. Em dado momento, ocorre a fase de reprodução sexuada, que é a gametogonia, que seria a diferenciação dos merozoitos em gametas, tanto femininos, que são os macrogametas, quanto masculinos, que são os microgametas. A partir do momento que acontece essa fase, os microgametas rompem as células e vão em busca dos macrogametas para que ocorra a fecundação. A partir do momento que ocorre a fecundação, a formação do zigoto e logo depois a diferenciação em oocisto não esporulado, que vai ser liberado nas fezes do animal, que ainda não é infectante. E esse é o ciclo que vai acontecendo várias e várias vezes. Este ciclo ele tem um período pré-patente de 7 dias aproximadamente. E aqui na imagem nós temos oocistos de Eimeria bovis. Aqui nós temos os oocistos assim que eles são eliminados nas fezes em ambiente natural. E aqui nós temos em detalhe o oocisto quando ele não está esporulado, aqui quando ele está esporulado. Aqui nós temos os esporozoitos ou merozoitos, e aqui nós temos um esporocisto. Como acontece a infecção desse animal por esse protozoário? Aí, depois que os oocistos são liberados no solo ou na água e o animal consome, então a partir daí ele começa a estar contaminado.
tende a se manifestar geralmente em animais mais novos, de 4 a 6 meses. E isso está geralmente ligado à época do ano, à quantidade de oocistos ingeridos e à idade e também ao sexo do animal. Animais mais velhos também podem ser contaminados. Só que para isso acontecer, eles precisam estar numa densidade populacional muito alta. E, geralmente, os animais que são mais velhos, eles são assintomáticos nessa doença. Sinais e sintomas clínicos. Como o parasita ele invade as células intestinais dos animais, ocorre a lise, ou seja, a quebra dessas células, onde ocorre a diminuição de nutrientes e água nos animais. No caso da morte de animais por coccidiose, pode ser primeiramente pela desidratação ou um pouco mais tarde associado à anemia. Há duas fases de infecção, a infecção subclínica e a infecção clínica. Na subclínica, o animal apresenta sintomas facilmente confundíveis com outras enfermidades, por apresentar perda de peso, perda de apetite, a desidratação e anemia. E na fase clínica, os animais apresentam sinais mais específicos, como a diarreia hemorrágica, que é causada pelo rompimento dos vasos sanguíneos, tremores e até convulsões. Dessa forma, essa enfermidade pode gerar grandes prejuízos na produtividade de rebanhos. As lesões provocadas a nível de intestino delgado durante a primeira esquizogonia não são de grande importância no caso da Eimeria bovis, pois elas não afetam as células funcionais. A digestibilidade dos nutrientes e o balanço nitrogênico não são reduzidos, exceto em animais severamente infectados. A perda de peso está relacionada com a perda de componentes orgânicos como líquidos, eletrólitos e sangue, que são eliminados juntamente com as fezes, devido à lesão a nível de intestino grosso pelo parasito, causando assim anorexia. Os animais acometidos pela coccidiose diminuem o consumo de alimentos e água, sofrendo alteração, assim, em alguns componentes do sangue. O diagnóstico é feito baseado em sinais clínicos. As anamneses nos permite conhecer o animal, buscando encontrar situações que o exponha a estresse ou infecções no ambiente. É importante correr o ambiente onde os animais se instalam, a fim de encontrar material fecal com a presença de sangue. É feito também, que é a forma mais segura e recomendada, a contagem de oocistos, que é feito pelo exame de OPG. Não é correto atrasar ao recolher a amostra do animal, pois pode ocorrer de encontrar baixa quantidade de oocisto, visto que o animal já pode ter concluído o ciclo parasitário e está em fase de recuperação funcional do intestino. Não é aconselhado também retirar amostras do solo, pois nem todos os animais eliminam oocistos em quantidade. Então, essas formas podem levar a um mau diagnóstico. O correto é recolher a amostra de vários animais que apresentam sintomas. Na maioria dos casos, contagens superam de 5.000 a 10.000 ovos por gramas fezes, pelo exame de OPG. Para o diagnóstico, se utiliza a contagem de oocisto em material fecal com soluções supersaturadas de cloreto de sódio. Para um diagnóstico mais preciso em nível de espécie, recomenda-se a cultura de oocisto em dicromato de potássio 2,5%, a fim de fazer a identificação através da morfologia do oocisto esporulado. No animal morto,
é útil raspar as mucosas do intestino grosso para observação microscópica. Com isso, pode chegar a um diagnóstico para um possível tratamento dos outros animais ainda vivos. Em animais saudáveis, pode apresentar número reduzido de oocisto, e com a contagem de oocisto alta, e como as contagens de oocistos altas são mantidas por alguns dias, é importante coletar assim que tiver suspeita e de vários animais com sintomas. O diagnóstico de rotina é realizado através da observação morfológica do oocisto, os quais precisam estar esporulados para a identificação da espécie envolvida. Leva em torno de 10 a 15 dias e há a necessidade de um autotreinamento do leitor. Para fazer um controle da coccidiose, deve ser feita separação dos lotes por idade, rotacionamento dos pastos para os animais e evitar o máximo estresse dos animais no manejo. Porém, nas infecções subclínicas, a ausência de sintomas dificulta muito as medidas preventivas corretas, no sentido de evitar que os portadores disseminem os oocistos no meio ambiente, porque no meio ambiente fica muito difícil de se fazer o controle, porque os oocistos no meio ambiente são resistentes, na maioria, são resistentes na maioria dos desinfetantes comerciais que existem. Os oocistos podem ser destruídos pela dessecação, com a luz solar direta ou calor, mas dificilmente são afetados por esses fatores, porque eles ficam cobertos pela matéria orgânica, que são as fezes. As ações preventivas que mais importantes são o fornecimento de um ambiente mais limpo possível e a instalação de comedouros e bebedouros um nível elevado ao solo. Os tratamentos disponíveis para Eimeria espécies podem ser utilizados de forma metafilática, terapêutica e preventiva, sendo que a forma terapêutica é quando os animais estão apresentando sinais clínicos e excretando oocistos, sendo dessa forma um tratamento não muito eficaz, porque já existem lesões na mucosa do intestino. Para o tratamento de forma metafilática, que é o uso de medicamentos no período pré-patente da infecção, o uso de um antiparasitário que vem apresentando os melhores resultados é o medicamento à base de toltrazuril, na concentração de 5%, em veículo de suspensão coloidal. Suspensão coloidal é quando as partículas são muito pequenas e não podem ser vistas ao olho nu. O toltrazuril age contra todos os estágios de desenvolvimento intracelular, interferindo na cadeia respiratória e na síntese do DNA do parasito. Para o tratamento preventivo, que é o uso de medicamentos contínuos para prevenir a infecção do parasito, uma forma de prevenção que vem se destacando muito é a adição de alguns remédios, como o amprólio, decoquinato, monenzina, lazalocida e salinomicina. São adicionados diretamente na ração e sal mineral e até na água. Aqui estão algumas questões a serem respondidas por vocês que acompanharam o nosso vídeo até agora.